Pronto. A partir desse momento, nós estamos gravando. Solicito a todos que coloquem o nome e a sala no chat. Nesse momento, pessoal, não mande nenhum outro tipo de mensagem, como bom dia, boa tarde, boa noite. Espera todo mundo colocar a lista, o nome na lista, que aí fica mais fácil da gente conferir na hora de mandar para a Valquíria e computar a presença de vocês. Então, se alguns tiver com problema, na hora de aparecer falta lá no formulário, vai nos avisando, que aí eu dou uma procurada, porque o que acontece? Tem vezes que tem 50 mensagens, aí aparece um nome, e às vezes esse nome se perde no meio das mensagens. Por isso que eu estou pedindo para vocês segurarem um pouquinho. Depois que terminar a chamada, aí vocês podem voltar a se manifestar através do chat. Eu peço ajuda daqueles que é mais atento, que tem mais facilidade, qualquer um de vocês. Se tiver alguma pergunta referente à aula durante a transmissão, quando eu estiver transmitindo os slides, se tiver alguma mensagem aí digitada dúvida sobre a aula ou qualquer manifestação, alguém leia para mim, porque às vezes o colega está com problema de microfone, ou o ambiente está com um pouco de barulho, ele não consegue abrir o microfone dele e digita, e às vezes a gente, como eu estou lendo os slides, como eu estou transmitindo os slides para vocês, eu não consigo enxergar a pergunta, e às vezes a pergunta sobre a aula, a pessoa fica até chateada, fiz uma pergunta e o professor não respondeu, é que eu não consigo transmitir os slides, apresentar para vocês e ao mesmo tempo acompanhar o chat. Então eu solicito aí ajuda de algum colega que esteja à vontade aí para transmitir alguma pergunta que esteja no chat. Ó, a nossa lista de chamada agora são 1h42, eu vou encerrar aqui a chamada. Se alguém chegar depois, pede para me dar um toque, tá ok? Só um segundinho que eu vou encerrar aqui a chamada. O pessoal está entrando no finalzinho da live e quer presença, aí não tem como ter. Chamada encerrada. Agora, se vocês quiserem se manifestar no chat, qualquer coisa, pode estar à vontade, tá? A chamada já foi... Tela cheia. Pessoal, se alguém pedir para entrar aí eu não conseguir ver, vocês vão me dando toque. Apesar de que, oficialmente, é para entrar com e-mail SEDUC, então não vai precisar se manifestar. A minha tela aparece para vocês? Sim. Beleza. Então, a nossa aula de hoje, a aula 7 e 8, tem como tema a formação dos estados absolutistas europeus. Então, nós estávamos na aula passada, nós estudamos ali a Reforma Protestante, estudamos anteriormente o Renascimento, depois do Renascimento, a Reforma Protestante, e hoje nós vamos estudar as formações dos estados nacionais. Lembrando que na Idade Média não tinha-se a ideia de Estado Nacional, não havia os estados nacionais como nós sabemos hoje, Brasil, Portugal, Itália, não se conhecia por Estado Nacional. Você era conhecido, você era pelo feudo que você pertencia. De acordo com o feudo que você pertencia, era região, ou por a região ali, principados e assim por diante. Após o Renascimento, após a reforma, o Renascimento comercial e urbano, aí nós passamos pelo Renascimento, depois nós passamos pela Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, a igreja vai perdendo
o seu privilégio, o seu poder, e aí vai surgir o que nós conhecemos como monarquia absolutista. Então, na Idade Média, existia o rei, mas o rei nada mais era do que um senhor feudal. Ele não tinha um poder de governo, ele governava o seu território. Ele não tinha a estrutura de Estado, ele respondia pelo feudo que ele tinha. De acordo com o seu feudo, de acordo com seus vassalos, quando tinha uma guerra, quando tinha qualquer conflito, esse rei convocava os seus vassalos para guerrear. Com o surgimento da burguesia, no Renascimento comercial, começa a surgir a burguesia, e aí nós lembra que a gente comentou da dificuldade do feudalismo para o comércio. Não tinha uma moeda única, não existia, cada feudo cunhava sua moeda, poucas moedas que existia, não havia uma unidade como nós temos hoje. Hoje, mesmo você saindo do Brasil, você leva uma quantidade de real, aí você vai até uma casa de câmbio e troca o dinheiro nacional por o dinheiro do país que você vai. Então, existe a questão da moeda. $1 vale R$5. Você já sabe, se eu tenho R$5, eu tenho $1. Então, você consegue fazer conta, você consegue fazer uma compra fora do país, porque existe a transformação dos valores da sua moeda local para a moeda do país que você tem. Durante a Idade Média, o comércio era pouco, o pouco comércio que existia, ele ficava na mão, na base da troca, né, porque não tinha uma moeda forte, uma moeda única, aí os burgueses vão começar a apoiar esse rei, para que esse rei comece a governar e, ao mesmo tempo, ele consiga fazer a unificação do pesos e medida e assim por diante. Então, nosso tema hoje é essa formação, essa união da burguesia com os reis para a formação dos estados nacionais. Nós temos como objetivo que, após essas aulas, vocês estejam aptos a reconhecer a importância do estudo das questões de autoridade para compreender as relações de caráter histórico-cultural a partir dos elementos culturais que constituem as identidades, analisar o significado histórico e as relações de poder entre nações, confrontando as formas de interação cultural, social e econômica nos contextos histórico específico. Então, tentarmos entender um contexto histórico, seja ele social e econômico, dentro do seu contexto histórico. Porque quando você sai fora desse contexto, você cria o que nós chamamos de anacronismo, você começa a estudar um determinado fato fora do seu contexto. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho da formação dos Estados Nacionais, os teóricos absolutistas, como Hobbes, Maquiavel, e a gente tentar entender o que esses teóricos defendiam. Retornando à aula anterior, eu tinha passado 4 questões para vocês, dissertativa. Como sempre, eu só corrijo as dissertativas. De múltipla escolha, vocês já recebem um feedback. Terminando a aula, eu mando o feedback para vocês já conseguem conferir quantas questões acertaram. E na questão aberta, eu perguntei, identifica o movimento que promoveu a divulgação dessas ideias. Nós tínhamos um pequeno textinho e falava de quem eram essas ideias. A resposta possível era a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que divulgava as ideias de que o texto tratava. Aponte 2 características desse movimento. 2 características do movimento protestante. A Reforma Protestante realizou uma série de críticas contra antigas práticas estabelecidas pela Igreja Católica. Então, o que é que os protestantes criticavam? Criticavam a forma que a Igreja Católica estava lidando, principalmente com a questão da indulgência, com a questão da cobrança do perdão e assim por diante. Além disso, por meio do livre interpretação dos textos bíblicos, promoveu novos valores que não se assentavam no antigo dogma da Igreja. Então, a Reforma Protestante vai fazer uma nova interpretação da Bíblia, diferente da que a Igreja Católica falava, como, por exemplo, a salvação pela graça, a ideia de que a Igreja não era infalível, que a Bíblia era a palavra de Deus e a ela que o cristão tem que
consultar e não os costumes da igreja, são essas características da reforma protestante, desse movimento que hoje a gente chama de evangélicos e tal. Leia atentamente o texto abaixo e responda a questão a seguir. A Igreja Católica, motivada pela reforma protestante e por crítica do próprio clero, a degradação espiritual dos católicos, tomou decisão de reunir as mais altas autoridades da Igreja na cidade de Trento, na Itália, para definir uma posição em relação ao cisma protestante. Então, a reforma protestante, a igreja vai ser dividida. Quando a igreja é dividida e os católicos percebem, olha, não tem o que fazer, não tem mais o que a gente fazer, porque já houve a divisão. O que é que a Igreja Católica faz? Ela vai convocar na cidade de Trento todos os católicos e tomar uma decisão com relação ao cisma. Olha, como é que nós vamos lidar com isso? Vamos tratar das feridas, digamos assim. O Concílio de Trento, a possível resposta, caracteriza o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião que congregou os mais importantes dirigentes da Igreja Católica para discutir as medidas a serem tomadas em relação ao surgimento do movimento protestante. Por meio de decisões ali tomadas, o clero católico busca assegurar os seus fiéis e determinar medidas que promovessem a expansão do catolicismo pelo mundo. Então, a Igreja Católica ela vai tomar a seguinte decisão. Já perdemos, não há mais o que ser feito, agora nós vamos cuidar, criar a norma para reformar a igreja e não perder mais fiéis, e aí buscar novos fiéis, que aí surge nessas decisões o que nós chamamos a Companhia de Jesus, os jesuítas, que quando Portugal e Espanha vêm em busca de território, junto com os desbravadores, vinham os padres jesuítas em busca de catequizar, em busca de trazer, de expandir a fé católica. Já que nós perdemos um grande número de europeus, as novas nações que vão ser descobertas, o chamado povo nativo, ou para eles selvagem naquele momento, eles seriam catequizados e se transformados em novos católicos. Então, essa é a ideia que vai ser decidida. Olha, vamos cuidar das nossas feridas. E agora vamos buscar novos fiéis, já que nós perdemos tantos outros. Cite 5 decisões estabelecidas pelo Concílio de Trento. Então, foram 4 questões dissertativas. Nessas 4 questões dissertativas, eu vou tratar da reforma e da contra-reforma. Então, entre outras ações tomadas, podemos destacar a reafirmação da infalibilidade papal. Então, a Igreja Católica continua dizendo, olha, o Papa é o representante de Deus na Terra. O Papa é o único representante, ele é a autoridade máxima da Igreja Católica e representa o ser humano diante de Deus, ele é infalível. A manutenção do celibato clerical, ou seja, o padre continua sem poder casar, respeito à hierarquia e organização da Igreja, manutenção de todo o sacramento e a confirmação da transubstanciação, que aí é a ideia de que você participa de Cristo na hóstia e no cálice. Então, a Igreja Católica reafirma as suas decisões. Apesar de, entre as decisões, agora, a questão dos bispos vai ser por fé, você não vai conseguir mais comprar um cargo como acontecia na Idade Média, mas continua defendendo a ideia de que o Papa é infalível. Então, olha, quem pode interpretar a Bíblia é o sacerdote. Então, a Igreja Católica, naquele momento, não recomendava para o cristão ler a Bíblia. Mesmo porque, se você começasse a ler a Bíblia, ia ter contradições com o que os padres pregavam e sobre aquilo que a Bíblia tratava. Então, basicamente, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica se mantinha na tradição dos seus costumes, na tradição dos seus valores enquanto igreja, e não a ideia de que a Bíblia era o que para os cristãos a Bíblia era um mapa, para os evangélicos protestantes que estavam surgindo, a Bíblia era a única infalível, que ela ali representava a palavra de Deus, e o Papa era apenas um sacerdote.
Aí agora nós vamos entrar na nossa aula de fato, que é o absolutismo, o Estado moderno. Então, nós vimos da Idade Média, no Renascimento nós entramos na modernidade, e nessa modernidade começa a surgir o que nós chamamos de Estado moderno, um Estado nacional. Então, quando às vezes a gente, grotescamente falando, quando a gente fala de Estado, a gente imagina assim, professor, Estado, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, esses são o Estado. Esses estados é uma divisão local, uma divisão dentro de um país. Mas em nível de nação, nós temos o que nós chamamos de estados nacionais. Por isso que vocês vão ouvir o presidente muitas vezes defendendo, estão querendo atacar a soberania nacional. Então, todo estado, ele tem um território, uma língua. E dentro desse território nós temos o território terrestre, nós temos o território marítimo e o território na questão espacial. Então, por isso que quando um país, um exército ou qualquer aeronave entra no espaço aéreo de um país, ele tem que pedir autorização. Olha, se você está saindo daqui para a Argentina, quando chegar na divisão, você tem que se comunicar com a Torre Argentina e comunicar, olha, avião tal, de passageiro, seja ele, ou seja um avião de particular, você tem que pedir uma autorização para sobrevoar o território daquele país. Se você não se identificar, você pode ser abatido. Então, os caças brasileiros, caça argentino, paraguaio, seja de qual país for, quando entra uma aeronave e não se identifica, ela sobrevoa, pede para se identificar. Se esse se recusar a se identificar, ela pode ser abatida, ela pode ser derrubada como uma ameaça àquele país. Então, essa ideia de soberania nacional surge com o Estado moderno. Você vai pegar ali um país que tem um grupo de pessoas que tem a mesma cultura, que falam a mesma língua. Vamos pegar o povo italiano. Os principados que existiam ali vão se juntar e formar o Estado da Itália. Estou falando italiano, mas a Itália e a Alemanha vão ser os últimos países a se unificar. Causa que vai causar até os motivos da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos para frente. O que vinha a ser absolutismo monárquico? O poder absoluto do monarca. Monarca é um rei, pode ser um rei, pode ser, são os títulos, né? Pode ser o czar, no caso da Rússia. No caso da Rússia, eles não eram governados por um rei, era chamado czar. No caso do Brasil, nós éramos governados por um imperador, Dom Pedro, e assim por diante. O poder absoluto era o quê? Esse rei, ele tinha o poder máximo dentro do Estado. Se confundia o poder do rei com o poder do Estado. A célebre frase de Luís VI, se não me engano é o sexto ou é o quarto, eu vou confirmar, mas ele vai dizer, o Estado sou eu. Porque, nesse momento, o rei vai se fortificar, aí nós vamos ter essa ideia, o controle total sobre os poderes representativos locais e religiosos. O rei, ele ia ter o poder tanto local quanto religioso. Submissão da nobreza, então a nobreza vai, os nobres vão se sujeitar a esse rei, e aí, esse rei vai governar para todo. Formação de um exército estatal centralizado. Então, olha, se eu quero ter um Estado forte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um exército. Na Idade Média inteira, os senhores feudal, eles tinham lá os seus exércitos de mercenário, ou até mesmo de nobres, os cavaleiros, chamados cavaleiros, mas eles só se juntavam em tempos de guerra. Quando o rei se torna o monarca, o poder, com um poder absoluto, a primeira coisa, para manter o meu poder, eu tenho que ter um exército do meu lado. Aí ele começa a ter o que nós chamamos de um exército profissional. Agora você tem uma guarda real, você tem um exército para defender um território.
a sacralização e a exaltação do rei. Agora o rei se torna exaltado como o único representante de Deus na terra. O poder do rei, ele é sagrado. Por que sagrado? Quem consagrava o rei era o Papa. O Papa era o representante de Deus da terra. Se você se voltasse contra o rei, você estava se voltando contra o próprio Deus. Então, tinha essa relação entre o poder religioso e o poder do Estado. Então, se o rei foi instituído por Deus, a palavra do rei é a palavra de Deus. Então, se você se voltasse contra o rei, você estava voltando-se contra o próprio Deus. Intolerância religiosa. Para você manter o poder unificado, você não tolerava outras religiões. Então, se o rei era católico, todos os súditos, todo o país era católico. Se o rei fosse protestante, caso de países, alguns países da Alemanha na própria França, onde o rei se converte, a igreja anglicana na Inglaterra, então você não tolerava outra religião. Se o rei era católico, todos os súditos eram católicos. Se o rei era protestante, todos tinham que ser protestantes. Não tinha liberdade de culto. Centralização administrativa. Então, todo o poder estava na mão do rei. Por isso que a gente chama de poder absoluto. Quando a gente fala poder absoluto, não quer dizer que o rei era incontestável. Não. O poder do rei tinha alguns limites. Mas a gente vai ver que eram poucos. Então, não havia uma constituição. A palavra do rei a palavra do rei era lei. Então, por isso que o pessoal tinha tem ditados populares que dizem assim, palavra de rei não volta atrás. Ou seja, se o rei falasse, era lei. Sabia que na Idade Média não existia país? Já comentei atrás. Ninguém afirmava ser inglês ou ter nascido em Portugal, por exemplo. Você não tinha essa ideia de país. Você se referia ao principado que você era. Então, você não tinha essa ideia, somente com o surgimento do Estado Nacional, que você tem essa ideia de país, de o que era um país. Um território, uma língua e uma cultura. O conceito de Então, como que ele absolutismo. se identificava, professor? Oi? Então, como que ele se identificava? Você se identificava de acordo com o local que você nascesse, ou o principado que você nascesse ali, o nome da cidade. Você não tinha a ideia, você era romano, se você nascesse em Genova, genovês, se você nascesse, vamos pensar, de acordo com a cidade que você nascesse, você dizia, ali era o local onde você pertencia. Não tinha ideia de nacionalidade. Ah, eu sou inglês. Isso só vai surgir depois. Ah, eu sou britânico, britânico e inglês é a mesma coisa. Eu sou americano. Esse conceito só vai surgir depois da formação dos Estados Nacionais. Você não tinha essa divisão de país. Era de acordo com a cultura a qual você pertencia, o grupo que você pertencia. Então, a política na mão do rei resulta na evolução política da monarquia nacionais, surgida na Baixa Idade Média, fruto da aliança do rei mais a burguesia. Então, eles tinham interesse. A burguesia tinha um interesse, a nobreza outra. Centralização do poder político, padronização monetária dos pesos e medida. Lembra que na Idade Média, cada feudo tinha sua administração. Então, assim, 1 quilo não era 1.000 gramas em todo lugar. 1 litro não era 1.000 ml. De acordo com o local que você tivesse, tinha lá o seu peso e medida. Então, isso dificultava o negócio. Porque, digamos assim, você estava num determinado feudo, e aí, vamos supor, 1 litro lá tinha 800 ml. Você ia negociar com outro feudo que 1 litro tivesse 950 ml. Não tinha um padrão. E aí a burguesia vai dizer, poxa, não tem como. Como é que eu vou negociar com alguém se não tem um valor? Então, vamos pensar na questão da troca. Olha, tudo era feito no que nós chamamos de escambo, troca. Então, você tem lá um boi, você tem uma pequena
sítio lá, e você tinha um boi e precisava negociar esse boi com outro fazendeiro, com outras pessoas. Você vai trocar um boi por, sei lá, por feijão e arroz. Ah, quanta saca de feijão e de arroz vai valer esse boi? Você não conseguia, você não tinha valores que dissesse, olha, o boi pesa tanto quilo, o quilo da carne é X, e aí você negociava. Cada local tinha seu peso e medida. Com a padronização monetária e nos pesos e medida, facilita a vida do burguês. Olha, gente, a partir de agora o rei vai determinar, olha, 1 litro tem 1.000 ml, 1 quilo tem 1.000 gramas. É isso? Ah, beleza. Olha, a moeda agora vai valer, vamos pensar, naquele primeiro momento, era ciclo de prata, ciclo de ouro. Então, você começa a definir em gramatura, não tinha ainda um valor como nós temos hoje. O dólar vale tanto, o real vale tanto. Agora começa a centralizar. E aí o rei vai criar uma moeda para aquele país. Então, por exemplo, os estados ingleses, eles vão usar o dólar. Vamos pegar o exemplo. Você vai no Japão, o ien, e assim por diante. Cada país vai criar sua moeda com um valor para todo o território. Então, agora, se eu saio de São Paulo e vou para a Bahia, eu, com o meu dinheiro aqui, eu saio com 2.000 reais e vou para o Nordeste. Chego lá, eu compro o que eu tiver que comprar, cada coisa tem um valor. Não tem, agora, antigamente não. Você saía daqui para Minas Gerais, os valores eram outro. Então, para o negociante, para o burguês, para o comerciante, era uma loucura. Agora você tem um padrão. Adoção de mecanismo protecionista, garantindo a expansão das atividades comerciais. Aí vem a ideia de o rei vai criar medidas protetivas. Olha, vamos pensar que nós chamamos hoje de alfândega. Olha, o aluno X, ele quer comprar um iPhone, aí ele olha lá na internet e fala, caramba, o iPhone, sei lá, se é 11 ou 12, eu não lembro, acho que já deve estar no 12. O iPhone 12 custa 8.000, estou chutando, tá, gente? Não sei valores. 8.000 reais aqui no Brasil. Aí o cara olha lá, pô, caramba, mas lá nos Estados Unidos, um iPhone não está tão caro, então eu vou comprar um iPhone lá nos Estados Unidos. É mais barato. Ah, beleza, aí você vai lá e compra. Aí quando chega aqui no Brasil, quando chega na alfândega, é identificado, opa, você está trazendo, você está viajando para os Estados Unidos, você foi para os Estados Unidos, e aí você traz 3, 4 iPhone dentro da mala. Não é permitido. Você só pode trazer, sem declarar, $500. Até $500 você não precisa de declaração. Se você comprou mais de $500, você tem que fazer a declaração. Quando você vai fazer a declaração lá na alfândega, você fala assim, olha, estou levando 3 iPhones. Aí, beleza, você pagou um valor X lá nos Estados Unidos, só que quando você chega na alfândega, ele vai falar assim, tudo bem, a taxa de imposto para você trazer esse iPhone aqui para o Brasil é X. Então, vamos pegar um exemplo lá, você pagou no iPhone lá, vamos chutar, e você pagou no iPhone, sei lá, vamos chutar aí, $500. $500 vezes 5, 5 vezes 5, 25, daria cerca de R$ 2.500. Aí você fala, pô, Maria, estourei. R$ 2.500, aqui está custando 8. Quando você chega na alfândega, ele vai colocar a taxa tributária. Aí você vai ver que o preço do iPhone vai ser quase o mesmo preço que ter comprado no Brasil. Por que eles fazem isso? Para proteger as empresas locais. Senão todo mundo só comprava da China. Como a China é mais barato, você pega lá, vai comprar uma coisa na China, tem até o site que consegue comprar, mas dependendo do valor que você vai comprar, quando chega aqui, é cobrado a taxa. Isso chama de protecionismo. Eu cobro um imposto para que você traga um produto de fora para proteger as empresas locais. Então, você vai incentivar o comércio local e evitar que você negocie com outros países. O enfraquecimento da nobreza feudal, garantia da supremacia política do rei. Então, em resumo, o regime caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Todo o poder estava na mão do rei.
a palavra do rei é lei. Olha, você pega dentro desse contexto, era tão louco. Digamos que um rei X, ele gostasse da cor verde. Esse rei ia determinar, ó, a cor verde é a cor do rei. Nenhum súdito poderia usar uma roupa verde, porque essa roupa era de preferência do rei. Só para vocês verem a loucura que é. O rei ele tinha tanto poder que ele tinha poder de vida e de morte. Ele julgava, ele acusava, ele julgava e ele condenava. Se voltar contra o rei nessa época, era uma sentença de morte. Com a decadência da Igreja Católica e a falência do poder papal, o fortalecimento do poder real. Então, com a aliança da burguesia e a monarquia, então a burguesia que tinha enriquecido apoia com dinheiro, pagamento de imposto o rei, e aí o poder do Papa, com a divisão da Igreja, o poder do Papa diminui. Ele já não era mais tão infalível como dizia que era. Durante a Idade Média, o poder estava dividido em três esferas. Poder local, exercido pela nobreza medieval. Então, cada rei, cada feudo, cada senhor feudal tinha um poder dentro daquele território. O poder nacional, exercido pela monarquia. E o poder universal, exercido pelo poder do Papa. Então, ó, localmente, quem tinha o poder? O nobre. Nacionalmente, quem tinha o poder? O rei. Só que esse rei, ele dependia das alianças com os nobres feudais. E universalmente, por isso o nome da igreja, Igreja Católica, o significado da palavra Igreja Católica, no seu original seria Igreja Universal. Então, era a única igreja no mundo. Com a divisão, há um enfraquecimento. Assim, o processo de aliança entre rei e burguesia auxiliou o enfraquecimento do poder local. Então, o senhor feudal ele perde o poder. As reformas religiosas minaram o poder universal, colaborando para a consolidação do poder real. Então, olha, já que o Papa não tem tanto poder, já que o senhor feudal perdeu o poder, esse poder que a igreja perdeu e o poder que o senhor feudal perdeu, foi concentrado na mão do rei. Os elementos culturais, desenvolvimento do Estado de Direito, nas universidades, a preocupação em legitimar o poder real, e o renascimento cultural contribuía para um retorno ao direito romano. O rei agora tem essa questão, começam a discutir nas universidades a origem do poder do monarca. E aí vai ter alguns filósofos que vão dizer que o poder do rei se deu por um contrato social. Vocês aprenderam com Gilvan, eu vi até a aula que ele me mandou, falando no ano passado sobre Maquiavel. Então, Maquiavel, Hobbes, Rousseau e outros filósofos, eles vão começar a criar teorias para defender o poder do rei. Então, essa divisão vai começar fortalecendo e legitimando o poder do rei. Criação de um exército nacional, instrumento principal do processo de centralização política, formado por mercenários com o objetivo de enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses. Então, o rei vai dizer o seguinte, olha, nós temos um problema. Toda vez que tinha uma guerra, você convocava todos os senhores feudal, cada senhor feudal mandava um número X de soldado, que normalmente eram o que nós chamávamos dos cavaleiros, e aí esses cavaleiros se juntavam ao rei, e o rei declarava guerra a um outro rei, um outro monarca. Aí o rei fala assim, poxa, mas eu ficar dependendo toda vez da aliança com esses nobres, eu fico muito dependente deles. Aí esse rei vai fazer o quê? Pô, se eu começar a armar as pessoas comuns, se eu começar a armar os camponeses, como esses camponeses são maioria, se esses caras estão armados, se eles se voltar contra mim, eu estou lascado. Ferrou. Então, o que é que eu faço? Eu começo a contratar mercenários, pessoas que iam trabalhar, iam defender em troca de um salário. Começa assim o exército.
Olha, eu não quero mais depender do senhor feudal, não posso armar o camponês para que esse não se revolte contra mim, então eu crio um exército pago, e se eles são pagos por mim, quem eles vão obedecer? A mim. Então, eu vou ficar forte, eu vou ficar com... Quem é que vai me enfrentar? O senhor feudal não tem grana para fazer um exército grande. Então, eu vou começar a criar um exército. Aí vem o controle legislativo. Então, ele começa, o primeiro controle, soldado na mão do rei. Controle legislativo. Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, que possuía o direito de criar leis. Então, poxa vida, esse ano a plantação foi fraca, a comida não deu tanto. O que é que o rei fazia? Criava uma lei lá. Olha, aumenta o imposto sobre tal determinada área do conhecimento do reino. Criou a lei. A partir de hoje fica proibido falar mal do rei. Lei. Olha, eu já tenho um exército na mão, agora eu tenho um poder legislativo. Eu crio as leis. Se eu crio as leis, eu vou criar lei que defenda o meu poder. Controle sobre a justiça. Criação de um tribunal real, sendo superior aos tribunais locais, controlado pelo senhor feudal. Então, agora eu tenho o exército na minha mão, eu crio as leis e eu exerço a justiça. Quando tinha uma causa, quem julgava? O rei. Se apresentava diante do rei, causa simples, os juízes locais resolviam. Quando era algo mais sério, ia para o rei. Logo, com o passar do tempo, o reino vai crescendo, o rei vai começar a determinar essas funções para outros nobres, mas outros nobres fiel a ele, que obedecesse às suas leis. Então, ele tem o controle, por isso, o poder absoluto. Criação de um exército, criação do legislativo, criação da justiça. Controle sobre as finanças. Quem determinava a questão, os rumos da economia, o próprio rei. Intervenção na economia, cunhagem de moeda, agora vai ter uma moeda nacional. O valor quem determinava era o rei. Padronização monetária. Em todo o meu reino existe um padrão. Se 1 quilo de carne, aqui tem 1 quilo é 1000 gramas, em todo lugar vai ser 1000 gramas. Se 1 litro é 1000 ml, em todo lugar do meu reino vai ser 1000 ml. Imposição criação da companhia de comércio. Então, começa a surgir as companhias de comércio controladas pelo rei, lógico, que tinha um apoio da burguesia. Imposição dos monopólios. Então, o rei é quem determinava o que produzia o quê. Então, você não podia simplesmente determinar o que ia produzir. Havia os monopólios. Só quem pode produzir petróleo no Brasil? Petrobras. Que está no controle de quem? No controle do presidente, da presidente da República. Era isso que acontecia nos Estados Nacionais. Você tinha o controle comercial. Burocracia estatal, um corpo de funcionário que auxiliava a administração das obras públicas. Agora eu crio cargos, lógico. Se eu me torno rei, existem outros nobres que também têm influência, dinheiro e poder, eu vou criar uma burocracia estatal, um corpo de funcionários chamados funcionários reais, e aí eu vou distribuir esses cargos entre os nobres de minha confiança. Então eu crio os funcionários, quem vai administrar o quê, quem cuida do quê, tudo sobre o controle do rei. Fortalecimento e o controle do Estado e do poder real. Então, esse rei agora se torna cada vez mais forte. Não podemos esquecer que o governo absolutista interferia muito na economia dos países. O objetivo principal desse governo era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico através do acúmulo de riqueza. Quanto maior a quantidade de riqueza dentro de um reino, maior seria seu prestígio, o poder e respeito internacional. Então, nós estamos vivendo nesse período, um período que nós vamos chamar de mercantilismo. Dentro do mercantilismo, vai ter uma forma de economia chamada metalismo, que é
Um reino forte é o reino que tiver a maior quantidade de ouro e prata no seu cofre, mais poderoso era esse rei. Por isso que vai surgir aí no século XVI o que nós chamamos de colonialismo, as colônias. Portugal, por exemplo, vem para o Brasil, começa a explorar, todo o nosso ouro era tirado e levado para Portugal. Então, a riqueza do reino era calculado com o número de ouro e prata que ele tinha no seu cofre. Podemos citar como principais características do sistema econômico o mercantilismo, o metalismo e a industrialização, protecionismo alfandegários, pacto colonial e a balança comercial favorável. Que seria essa balança comercial favorável? Eu tenho que vender mais e comprar menos. Até hoje é assim. O país ele tem que exportar mais do que importar. Exportar o quê? Olha, nós vendemos, no caso do Brasil, nós vendemos petróleo, nós vendemos soja, nós vendemos carne de boi, nós vendemos carne de porco, aves e assim por diante. E compramos commodities também de fora. Então, para você se tornar um país forte, eu tenho que vender mais do que comprar. Então, você vai pegar as grandes potências, como Estados Unidos, China, a Europa, de forma geral, o que é que eles tentam fazer sempre? Proteger a sua economia, comprar produtos, a matéria-prima e vender matéria industrializada. Então, nós pegamos aqui no caso do Brasil, nós somos grandes produtor de minério. O Brasil, ele produz muito minério. Você pega a Vale do Rio Doce, todo o minério que é tirado do Brasil está sob o monopólio da Vale do Rio Doce. Tem outras empresas que dependem dela, mas ela é a principal. O que acontece muitas vezes? Nós vendemos para os Estados Unidos, para a Europa, o minério bruto, eles compram o nosso minério, chegam lá, eles vão industrializar, né? Pega o nosso minério, transforma em ferro, aço, seja lá os derivados que ele tem. Então, ele comprou aqui a matéria-prima e vende para nós o material já industrializado. Aí, o que acontece? Nós vendemos a preço de banana e compramos a preço de ouro. Por isso que os países ricos estão cada vez mais ricos e os chamados países subdesenvolvidos estamos cada vez mais dependentes desses países ricos. Isso aí surgiu com essa formação dos Estados Nacional. Como a Europa era, na época, toda poderosa, você pega aí a Inglaterra, por exemplo, que vamos estudar mais para frente, quando nós passamos da Revolução Industrial Inglesa, eles vão se fortalecer, vão se proteger, e quem pode mais, chora menos. O fortalecimento do poder real. A burguesia passa a apoiar o rei por meio de doação e empréstimo. O rei protege o comércio e concede aos burgueses cargo público. Sempre uma troca. A nobreza se aproxima do rei visando manter seus privilégios. O rei paga pensões e oferece altos impostos do exército real aos nobres. Então, o rei começa a fazer essa política de aliança. Poxa, eu pego o apoio da burguesia, dou alguns cargos públicos para eles, mas os nobres, a chamada família real, nós temos que nos proteger. Então, ele começa a pagar pensões cada vez mais altas para essa nobreza. Quem vai ter que pagar o pato? Os camponeses passam a ver o rei como seu protetor. Então, o rei é o protetor dos pobres camponeses. Aos poucos, o rei obteve recurso para montar o seu exército e pagar funcionários reais. Quando o rei começa a montar esse recurso e ele cria o seu exército, aí o rei vai ficar cada vez menos dependente dos outros. Mas então, o poder do rei era ilimitado. O rei podia convocar o exército, criar e cobrar imposto, fazer as leis. Qual era o limite do poder do rei? Os costumes da época, tradição, existência de alguns ministros fortes e a igreja. Mas Ari, você não falou que a igreja perdeu o poder? Perdeu o poder,
comparado com o que ela tinha na Idade Média, mas a igreja ela sempre foi fazendo aliança, e como quem estava dentro dos grandes cargos da igreja também era da nobreza, a igreja vai ter também o poder de cobrar imposto, na época que vocês chamam hoje de dízimo, que cada um dá na sua igreja. Nessa época, o dízimo era cobrado pela igreja. Você tinha que cobrar, a igreja cobrava imposto, o dízimo, a 10ª parte, era entregue à igreja. Os fatores que contribuíram para o absolutismo: a evolução da imprensa, reforma protestante e a política de caça às bruxas. Tudo isso vai fazer com que esse caos que vai estar a Europa vai causar a situação para o surgimento do poder absoluto do rei. Então, o rei tinha a questão do dinheiro, poder, todos os súditos obedeciam ao soberano. Os impostos e as leis, moedas, o exército, estava tudo centralizado no poder do rei. Aí você tem uma representação do rei. O rei está lá no topo, e aí você tem a igreja, a nobreza feudal mantendo o rei no topo. Olha lá quem está no topo da pirâmide. Agora o rei passa a ser o topo da pirâmide, a igreja apoiando o rei, juntamente com a nobreza feudal. Os camponeses aqui embaixo ferrados, tendo que ser submissos ao rei, tendo que pagar imposto. A burguesia pagando imposto, e aí vai começar o desequilíbrio, porque a nobreza vai cada vez se unir, e aí nós vamos ter o chamado antigo regime, que era o primeiro e o segundo estado, estava na mão do clero do clérigo e do rei, da nobreza, e o terceiro estado estava a burguesia e todos os camponeses. Então, camponeses, artesãos, esses pertenciam ao terceiro estado. O terceiro estado era quem sustentava a pirâmide, ou seja, a base da pirâmide estava o terceiro estado. Acima estava o segundo estado e no topo o primeiro estado, com todos os privilégios. Os estados absolutistas e o mercantilismo. Apoio aos negócios da burguesia, o Estado era sustentado pela nobreza. O objetivo, o metalismo é o entesouramento dos metais preciosos, o fortalecimento do poder real. Todos os metais preciosos iam para a mão do poder real, e esse ia lá aumentando o seu cofre. Os meios que o mercantilismo usava: protecionismo, colonialismo, pirataria e a balança comercial favorável. Protecionismo, já falei, protejo as empresas locais, fazendo com que ela venda mais do que compre. Colonialismo, se eu preciso de metal precioso, se eu preciso de matéria-prima, eu vou em busca de colônias. A Europa é uma porcariazinha. Se você olhar os países da Europa, às vezes o pessoal tem umas tiradas assim, que o Brasil tem sempre a chamada síndrome de vira-lata, né? Então, tem pessoas que referem: poxa, lá na Europa é tudo diferente. Na Europa você pode pegar um trem e ir de um país a outro. Ah, é legal. Seria como se eu pegasse um trem daqui e fosse até Campinas. Ah, São Paulo está aqui, é um país, chega a Campinas, outro país. Você vai ter estados europeus, países europeus, menor do que o nosso menor estado. O menor estado brasileiro é o Sergipe. Nós temos países na Europa que são menor do que o Sergipe. Se você pegar o território brasileiro, dá quase uma Europa, em questão de território. Lógico, não estou exagerando, mas proporcionalmente o Brasil tem vários países da Europa dentro dele. Só para você ter uma ideia. Então, a Europa vai criar esses meios de protecionismo e vai buscar colônias. Por quê? A Europa era pequena, já cada estado já estava formado. Eu precisava buscar novos mercados
comerciais. Aí eu vou primeiro para a América e depois eu vou me dirigir à África. Nós vamos estudar para frente. Mercantilismo. O que vem a ser esse mercantilismo? Uma política econômica que dá origem ao capitalismo. Hoje nós temos o capitalismo, mas a origem do capitalismo está no mercantilismo. No século XV, contabilidade, sistema de crédito, empréstimo a juros, trabalho assalariado, tradição possível apenas com as grandes navegações. Então, as grandes navegações, quando Portugal e Espanha se metem aí mar dentro e vai desbravar, explorar a América, tudo isso vai estar sobre a proteção do mercantilismo, que é o início do capitalismo. As condições europeias, aliança entre burguesia e monarquia, nós já falamos sobre isso, a expansão marítima, que dependia dos investimentos da burguesia, e o Estado absolutista protegia essa iniciativa para ampliar seus domínios. Então, olha, quando você fala da descoberta do Brasil por Portugal, Portugal foi quem menos lucrou com esse. Quando eu falo Portugal, o Estado português em si. Quem vai investir, quem vai explorar todo esse território era a burguesia, porque Portugal não tinha grana, ela vai incentivar os burgueses, vão patrocinar as viagens e lucrar com a exploração do comércio e pagar o imposto para Portugal. Lógico, Portugal enriqueceu, mas quem levou a grana mesmo, assim, foram os burgueses, e não necessariamente o Estado português. Só que essas monarquias, ela tem um grande defeito. Ao mesmo tempo que elas fortaleceram e enriqueceram o país, elas gastavam demais. A monarquia, gente, ela era cara demais. Basta vocês verem hoje, se você fizer uma pequena pesquisa sobre o gasto da família real inglesa aí, com a morte do príncipe Charles, esqueci o nome do infeliz, o Philip, obrigado, o príncipe Philip. Gente, boa parte da Inglaterra pertence a essa família real, e olha que eles não têm o poder absoluto. Então você imagina, na época do poder absoluto, que o rei podia fazer o que queria. Os caras usavam roupas extravagantes, gastavam mais do que o país gerava. Por isso que Portugal explorou o Brasil, tirou toda a riqueza do Brasil e levou para lá, e hoje só não é um país de terceiro mundo porque está na Europa. Mas, em questão de economia, Portugal vive uma miséria, comparado com tudo que eles exploraram do Brasil e da África. Não era para Portugal estar na situação que estava, mas a monarquia gastava muito. Acumulação do capital, riqueza gerada com o comércio colonial, extração dos metais preciosos na América e com a exploração do trabalho assalariado. A nova mentalidade surgida com a Reforma Protestante, o enriquecimento pelo trabalho é uma graça divina. Então, vocês lembram lá, a Igreja Católica proibia o lucro, que eles chamavam de usura. Então, o burguês ia dizer, qual o sentido de eu comercializar se não é para lucrar? Agora, quando surge a Reforma Protestante, principalmente a Reforma Calvinista, João Calvino vai dizer, não, enriquecer pelo seu trabalho não é pecado, é graça divina. Então, se você está trabalhando, se você está comercializando e você está lucrando e enriqueceu, isso é bênção de Deus e não pecado. Então, você muda aí a mentalidade europeia. E agora eu quero enriquecer. Agora eu não me sinto mais um pecador por estar comercializando. A intervenção do Estado na economia. O conjunto de medidas adotadas pelos Estados nacionais europeus entre o século XVI e o século XVIII para aumentar ao máximo a sua riqueza. Ficou conhecida como mercantilismo. A fonte de financiamento para as guerras, expedições marítimas e exploração comercial. Então, esse mercantilismo, ela vai ser apoiada pelo rei para aumentar a sua riqueza. Por quê? Mas, Ari, você está dizendo que os burgueses lucraram com isso? Sim, a burguesia lucrava, mas essa burguesia que lucrava pagava o imposto. Se está entrando dinheiro no cofre do Estado, vamos lá. Se
Quando o rei queria fazer qualquer coisa, era só aumentar o imposto. As medidas mercantilistas, já falei do metalismo, quanto mais um país acumulasse metais, precioso como ouro e prata, mais rico ele seria. Balança comercial favorável, exportar mais do que importar. As importações deviam se limitar apenas a matérias-primas, enquanto as exportações se voltariam para os bens manufaturados. Então, a Europa vai fazer o seguinte, olha, tanto que era lei. Por exemplo, no Brasil, que era colônia de Portugal, você não podia ter fábrica nos primeiros. Você tinha que vender para Portugal tudo que você produzia e Portugal negociava com o resto da Europa. Então, você tinha, olha a proteção. O Brasil aqui, quem vinha para o Brasil, não podia negociar diretamente com a Inglaterra, com a França. Não. Você tinha que vender tudo para Portugal, comprar de Portugal, você não é, nenhum outro país poderia encostar o seu navio aqui nos portos brasileiros, somente Portugal, e de Portugal era vendido para o resto da Europa. Então, quem lucrava? Os portugueses. Estou dando o exemplo do Brasil, mas assim como todas as outras colônias. No caso dos Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, a América Espanhola, que foram os países aqui da América Latina que foram colonizados pela Espanha, você ficava dependente da metrópolis. Exclusivismo comercial, as colônias produziam e forneciam matérias-primas baratas a metrópoles europeias, ficando obrigada a consumir os seus produtos manufaturados. Então, você vivia uma eterna dependência. Eu só podia vender para Portugal e só podia comprar de Portugal. Surge, então, no século 17, concepção de balança comercial favorável. Aí tem um exemplo aqui, ó. Mercantilismo, o aumento das taxas alfandegárias, sempre para manter a balança comercial favorável. Sempre eu tinha que estar vendendo mais do que comprando. Quem melhor aplicou essas ideias foram Inglaterra e Holanda, que eram as potências econômicas da Idade Moderna. Então, a Holanda, ela se tornou, tanto que parte do nosso território vai ser ocupado pelos holandeses por um tempo, a região ali de Olinda, região do Recife, vai ser ocupada pelos holandeses, e a Inglaterra é que melhor vai fazer essa gestão. Então, a Inglaterra vai se tornar uma potência. Então, dentro desse período dos Estados modernos, a Inglaterra era para o mundo o que os Estados Unidos é para o mundo hoje, ou seja, o todo-poderoso. Então, a Inglaterra era toda poderosa. Então, depois, aí, com a Segunda Guerra Mundial, nós vamos estudar mais para frente, vai mudar esse eixo e os Estados Unidos vai assumir. Mas antes disso, era a Inglaterra. E os teóricos que defendiam essa ideia? Nicolau Maquiavel, que vocês estudaram, O Príncipe com Gilvan, o ano passado, espero que vocês lembrem, justificar dele, eu já trabalhei com vocês também quando eu falei sobre, na eletiva de robótica, que nós trabalhamos, que eu falei lá dos fins justificam os meios, que colocou a política acima da ética cristã. Então, lógico, vocês já estudaram com Gilvan, Maquiavel nunca usou o termo os fins justificam os meios. Essa é uma interpretação de leituras feitas de Maquiavel, mas Maquiavel vai escrever um livro chamado O Príncipe, a família de Médici, que era uma família italiana, e ali o livro O Príncipe, Maquiavel vai criar e vai dar justificativa, vai dar conselhos para um rei que quisesse manter no poder. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Thomas Hobbes escreve o livro O Leviatã, defende a ideia de que o homem, seu estado de natureza, é egoísta, por isso precisa que ele se submeta a um soberano. Assim o Estado surge de um contrato social. Não sei se foi o Gilvan, se foi o Paulo que trabalhou com vocês, a ideia de que o homem é lobo do próprio homem. Essa ideia de Thomas Hobbes. O homem é lobo do próprio homem. Ou seja, ele vai dizer, o homem é naturalmente mau. Então, o rei, ele tem que ser um rei forte para que esse
que aí ele vai chamar do Leviatã. Leviatã é uma figura lendária da Bíblia, que fala, era uma espécie de um crocodilo muito forte, que tinha couraça muito forte, e esse Leviatã, que era o Estado, ele tinha que ser cada vez mais forte para que controlasse esse homem que é lobo de si. Então, essa é a ideia de Thomas Hobbes. Já Jacques Bousset, ou Jean Bodin, são defensores da ideia de que a autoridade real era concedida por Deus. Então, enquanto Maquiavel vai dizer, olha, as questões do Estado, a política está acima da ética cristã. Hobbes vai dizer que o homem é lobo do próprio homem, o homem é mau, e o homem é mau por natureza, então você tem que controlar essa natureza má do homem. Se você controla essa natureza má do homem, isso se dá através de um contrato social, que seria uma coisa, simbólico, que ele vai dizer assim, olha, o homem em estado de natureza vivia-se em guerra constante, um contra o outro o tempo inteiro. O que é que esse homem faz? Cada ser humano, ele chega um momento que ele fala, não dá para viver em guerra constantemente. Então, eu abro mão de parte da minha liberdade, essa parte da minha liberdade, que era total, agora eu passo para o Estado, e o Estado cria lei que governe todos os homens. Então, todos os homens abrem um pouquinho mão da sua liberdade em prol de um bem comum. Então, olha, eu não posso fazer o que eu quero. Existem as leis que são criadas para dizer, olha ali, o seu direito vai até onde o direito do Jorge começa. Então, eu posso ir fazer... Opa, calma, segura um pouquinho, você não é dono da razão, tem que ouvir o outro lado também. Aí as leis vai colocar controle sobre esse homem que é mau por natureza. O Nicolau Maquiavel escreve o livro O Príncipe, e ele vai criar um manual para os reis absolutistas. Para ele, os fins justificam os meios. Mas nós vamos interpretar esses fins justificam os meios aí. Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe, tem a teoria da separação entre política e religião. Política, resultados, e a religião da moral. O conceito de virtude e saber o que fazer, e fortuna, quando fazer. Então, Maquiavel vai dizer, o político ele tem que saber o que fazer e quando fazer. Ele vai usar a metáfora do leão e a raposa. Então, ele vai dizer, olha, um rei, ele tem que ser forte como um leão, mas tem que ter a astúcia de uma raposa. Então, na hora que eu precisar usar a força, eu vou usar a força. Mas tem momento que eu tenho que ser astucioso, eu tenho que criar meio para que, ao tempo que eu seja temido, ao mesmo tempo as pessoas não se revoltem contra mim. Entenderam? Veja só, você quer ser um rei forte, então estamos falando do Estado moderno, seja forte como um leão, e ao mesmo tempo esperto como uma raposa. Aí ele vai dizer, para cada fim há um meio adequado. E aí, no senso comum, isso vai virar os fins justificam os meios. Olha o que Maquiavel diz, para cada fim há um meio. Aí, quando ele está falando isso, ele não está dizendo de um desejo egoísta. Eu não tenho que fazer o que eu quero, o que tiver que fazer para que eu me satisfaça enquanto pessoa. Ele está dizendo assim, olha, se um rei tiver que matar para proteger o Estado, que mate. Se um rei que tiver que ir à guerra para proteger seus súditos, que vá à guerra. Se o rei vê que ele vai precisar de enganar para o bem, que aí é a astúcia da raposa, que faça. É assim que Maquiavel vai fazer essa carta, esse príncipe, esse manual de governo. Esse Maquiavel é leitura de cabeceira de todo político. Só que, normalmente distorcido. As pessoas fazem as ideias que Maquiavel deu para o bem geral como um uso particular. Já Jacques Bousset, ele vai criar a ideia da justificativa do poder do rei pela vontade de Deus.
O rei é escolhido por Deus para governar. Sua ideia deu origem do direito divino dos reis. Aí a ideia de que, olha, levantar-se contra o rei, revoltar-se contra o rei e revoltar-se contra o próprio Deus. A obra política dele é a Sagrada Escritura, a política segundo a Sagrada Escritura, teoria da origem divina do poder real. O rei ministro de Deus na terra influenciou o absolutismo francês de Luís IV. Um rei, uma lei, uma fé. Essa era chamado Luís IV, chamado Deus Rei Sol. Para Jacques Cousset, era Deus que viria a autoridade do rei, que viria a autoridade do rei, e o maior crime seria questionar o poder do rei, pois seria questionar a autoridade divina. E daí que vem a mais importante justificativa de um rei absolutista, o famoso direito divino do rei. Todo o poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus, seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Aí você imagina, um povo que era completamente religioso, você escuta essa ideia de que, poxa, revoltar-se contra o rei era uma revolta contra Deus, você tinha todo mundo nas suas mãos. Já Hobbes afirmava que deveria impor autoridade para poder manter a ordem social, mesmo que tivesse que impor a força. E por isso que eu falei lá do Leviatã, o homem capaz de viver em sociedade sem lei, sem justiça. Sua frase mais famosa é: o homem é lobo do próprio homem. Isso daí dá BO depois, mas vamos para frente. A obra Leviatã, um monstro fictício, caos, teoria do contratualismo, sociedade formada a partir de um contrato social entre homens. Então, o conceito de estado de natureza sem limite e desejo do homem, o homem é egoísta por natureza, a ausência do estado de lei, guerra de todos contra todos, conflito generalizado, causa falta de limite entre homens, solução, contrato social. O homem deixa de ter a liberdade absoluta, transfere a liberdade e o poder do Estado, e o rei representa esse poder absoluto. E aí nós vamos ter o primeiro Estado a se formar, vai ser Portugal, primeiro país a centralizar o poder na mão de um rei, especialmente devido à união das guerras de reconquista entre cristão e muçulmano. A centralização de Portugal ocorreu em 1385, com a Revolução de Alves, onde o mestre da Ordem de Alves, Dom João, com apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. Então, o primeiro Estado europeu a se formar como Estado absoluto vai ser Portugal, depois Espanha, fruto da Guerra de Reconquista. Então, entre os reinos de Castela e o reino de Aragão, com o casamento de Castela com Aragão, cria-se em 1492 com a expulsão definitiva dos muçulmanos dos seus territórios. O absolutismo inglês se dá com a Guerra das Duas Rosas, que eram duas famílias que tinham como símbolo uma rosa vermelha e uma rosa branca, os Lancaster e os Yorks. O início da centralização da dinastia Tudor, com o Henrique VIII, implantou a base do absolutismo inglês, fez a reforma anglicana, que é a divisão da igreja, e submeteu a nobreza à autoridade e incentivo do desenvolvimento comercial. Já a França, em 1515, começou a sua centralização política. Os protestantes calvinistas, os chamados huguenotes, versus católicos, uma briga, lembra lá da noite de São Bartolomeu, que nós falamos quando eu falei da reforma protestante, conflito de interesse entre a burguesia protestante e a coroa católica, e aí cria o Henrique IV, a dinastia Bourbon, promulgou o Edito de Nantes, aliança entre o rei e a burguesia, fortalecimento do poder real. Luís XIII, o ministro, perseguição religiosa aos protestantes. Aí estava o poder consolidado na França. Após a Guerra de 100 Anos, que ocorre entre França e Inglaterra, destaca-se nesse contexto a dinastia dos Bourbons, com Henrique IV, que deixou de ser protestante para se tornar rei de uma nação católica,
publica o Edito de Nantes, em 1598, que concedeu liberdade religiosa aos protestantes. Luís XIII destaque-se para a atuação de seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, cuja política visava a consolidação do absolutismo e a transformação do país em referência no mundo europeu. Luís XIV, o Rei Sol, exemplo máximo do absolutismo francês, governava através do decreto e submeteu a nobreza feudal à burguesia mercantil. Levou ao extremo a ideia de absolutismo e do direito divino. Então, Luís XIV, ele que dizia, o Estado sou eu, ou seja, todo o poder está na minha mão. Foi o rei Luís XIV, o chamado Rei Sol, foi o que mais encarnou o absolutismo no poder. Ele julgava, punia, dava ordem, fiscalizava, execução, decidia pessoalmente pelo Estado francês. Frase atribuída a ele, o Estado sou eu. Usou o exército para manter sua autoridade, procurou atender os interesses da burguesia. Para a nobreza, distribuiu cargos e pensões bem remunerados. Para a burguesia, entregou a direção da economia e o importante família burguesa. A monarquia inglesa começa com Elizabeth, mas não é essa Elizabeth aí não, tá? Pelo amor de Deus. Essa daí é Highlander, mas não é a mesma. O rei perde o poder no ano 12, nobres insatisfeitos pela constante guerra, no século 12. O aumento do imposto, o rei assina a Magna Carta, limite seu poder. No século XIV, o poder monárquico se fortalece e causa uma guerra chamada Guerra das Duas Rosas, que é a guerra que eu falei entre os Lancasters e York, vitória de Henrique, e em 1533, Henrique VIII e Catarina de Aragão se separam contra a aprovação do Papa, o ato de supremacia e a criação da Igreja Anglicana. E na Inglaterra, a dinastia toda, absoluta, isso aí já foi, já li esse também. Sociedade do antigo regime. A sociedade de ordem, pouca ou nenhuma mobilidade, caráter estamental, posição de berço, função social. Ou seja, essa é a que nós chamamos de sociedade sob estamento. Você tem lá a pirâmide, quem está no topo permanece no topo, quem está no estamento, quem está na estrutura, permanece. O primeiro e o segundo estado, que representava o clero com a religião e os nobres com seus militares, tinham todos privilégio, prestígio, tribunais próprios, donos de terra, cargos, faz parte da corte. O terceiro estado, que é o burguês e o servo artesão, trabalha para pagar imposto e servir ao exército. Aí você tem um diagrama representando o antigo regime, que está lá os privilegiados, que é o clero e a nobreza, os não privilegiados, que é a burguesia e o povo. Em síntese, só para finalizar, em síntese, o absolutismo monárquico. Olha lá, o rei no topo, nobreza e igreja sustentando, e os camponeses se lascando ali embaixo da pirâmide. Essa é a síntese do que foi o absolutismo monárquico. Vamos lá, gente. Dúvida, reclamação, lamúria, estejam à vontade. Ó, só para confirmar, eu estou com 43 alunos, cheguei a 52. Alguém chegou antes ou depois da chamada que eu fiz? Alguém colocou o nome depois que eu coloquei lá, fechamento da chamada? Quem? Luiz, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Professor, se eu sair porque a bateria do Note acabou. Abigail, uma Verne e tal. Verne Augusto, Luiz, tal. Chamada encerrada. Depois da chamada encerrada, entrou a Beatriz, a Lana Ariel, Bruna Guiar Bispo e o Luiz Miguel. Ah, tem aqui a Jennifer também.
Eu acho que é isso. Vocês ainda estão vivos, galera? Sim. Alguma dúvida sobre a monarquia? Ou o poder absolutista? Se não tem dúvida, eu dou por encerrada essa aula. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana, e segunda-feira nós nos encontramos com o formulário. Um beijo no coração de todos, e se não tiver dúvida, podem sair. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Interrompendo a gravação.